Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender. Trazer uma dica aqui bem interessante. Como você fazer basicamente a conversão de uma cabeça de S4M para uma cabeça de ZM400, né? Às vezes você tem uma impressora ZM400 para fazer a substituição da cabeça e basicamente a da S4M não entra lá, né? E vice-versa também, certo? Errado, né? Basicamente dá para você utilizar uma cabeça de ZM400 em S4M e uma cabeça de S4M em ZM400. Tá? Dá para fazer essa conversão, não é tão difícil e vamos tentar trazer isso aqui no vídeo de hoje. Então aqui a gente tem basicamente duas diferenças. A primeira diferença é a posição dos parafusos, né? ZM400 você tem dois parafusos mais externos, né? E S4M você tem os parafusos aqui mais centralizados, né? Mais ao meio. E a segunda diferença também é um chip, né? A memória, basicamente tem informações da S4M aqui, que da ZM400, e aqui na S4M você não tem essa memória. Então se você colocar, se simplesmente pegar os parafusos, jogar para o meio, colocar numa S400 essa cabeça, ela não vai funcionar, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa é a parte, vamos a mais a parte mecânica delas, tá? Lembrando que a maioria das cabeças de S4M você consegue fazer essa conversão. Você simplesmente tira o chip daqui das M400, solda aqui e ela funciona. Porém, existem alguns modelos que eu trouxe aqui, são cabeças originais, tá? Dá para fazer também com as cabeças chinesas paralelas, não são todos os modelos, mas tem alguns modelos que não dá. Um desses modelos é esse daqui. Basicamente a regra é esse resistor, quando ele está entre o conector da placa, o conector de tensão da cabeça e o conector de lógico, quando ele está aqui no meio, ele não tem espaço para você colocar o chip ali. E eu vou desmontar e vou mostrar isso também. A única cabeça que você não consegue fazer essa conversão é essa daqui, que você tem um resistor aqui. Então, se você bater o olho, se o resistor estiver bem no meio, você não vai conseguir fazer essa conversão. Se o resistor estiver um pouco ao lado, próximo ao conector lógico da cabeça de impressão, vai ter espaço de colocação do chip aqui e você vai conseguir fazer a conversão sim, sem problemas, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é você remover os parafusos, certo? Você tira um parafuso, já deixei semi-solto aqui para ficar mais fácil, menos problemático. Então você tira um parafuso aqui e aqui você tira os parafusos da Zebra ZM400. Eu não vou editar o vídeo, deixar ele com bastante detalhes, né, para quem nunca fez esse tipo de conversão antes, para que não tenha grandes problemas de às vezes um detalhezinho ou outro. Embora seja bem simples, tá? É tranquilo, não tem segredo nenhum fazer isso daqui. Então, nesse caso aqui, a gente observa que a parte traseira das duas cabeças são iguais, né? O que significa isso? Que elas, aliás, nesse caso aqui, eles são diferentes. Desculpa, são diferentes, né? Que é um detalhe também importante. A cabeça ZM400, eu posso fazer fixação dos parafusos aqui, certo? Ou aqui externos. Nesta cabeça de S4M, nós não temos os furos externos. Então, não dá para fazer a conversão. Dá sim, certo? Dá sim. E eu já tenho aqui um exemplo pronto, né? Você usa simplesmente dois parafusos bem pequenininhos, né? Dá para ver aqui. E aí você usa a furação central dela para fazer a fixação do suporte na cabeça, não tem problema nenhum, tá? Ou esses parafusos, eles são bem pequenininhos, tá? Eles vêm até em algumas cabeças já adaptadas, mas você também pode pegar o suporte das M400 ou S4M e você entra com uma broca aqui e gasta um pouquinho o suporte.
Vou tentar aproximar para pegar mais detalhes, né? Aqui, né? Você gasta que aí você usa um parafuso de cabeça chata, que é esse parafusinho aqui. Você utilizando um parafusinho de cabeça chata, você consegue fazer, não tem problema nenhum. Né? E porque a fixação dele é feita pelo parafuso central, que é esse daqui, né? Esse daqui. E você não precisa dos... Com esses dois parafusos aqui no meio, ela atrapalha na conexão da ZM400. Mas você fazendo dessa forma, você não tem esse tipo de problema. Ela fica um pouquinho mais alta ali, isso não tem relevância significativa, tá? Não traz problema de pressão ou mais, não tem nenhum tipo de problema. Inclusive, né, para efeito de conhecimento, o alinhamento da cabeça você faz aqui casando esta ranhura com esta daqui, né? Então, se eu soltar aqui o parafuso, você consegue também fazer esse alinhamento, né? Porque você vai precisar, de repente, fazer algum tipo de alinhamento na impressora. E aí, nessa configuração, você só precisa tirar, né? A cabeça para fazer esse alinhamento. Mas, basicamente, essa é a posição correta. Casando a ranhura do suporte com a ranhura da cabeça. Mas, em alguns casos, você precisa deslocar ela para cá ou deslocar para o outro lado. Você consegue fazer esse ajuste externamente, né? Dá para fazer na máquina também, mas nesse caso aqui não. Então você faz aqui a posição de alinhamento e pressiona e aperta os parafusos, que não tem problema nenhum. Vai funcionar perfeitamente, certo? Se você quiser utilizar uma cabeça de S4M em ZM400, aliás, você precisa fazer a conversão do chip. Se você quiser utilizar uma cabeça de ZM400 em S4M, basta você alterar a posição dos parafusos, que não tem problema. A S4M não precisa desse chip, que eu vou tirar ele aqui agora. Eu já deixei ela semi-desmontada para ficar mais prática. E basicamente a principal diferença é esta aqui. É esse chip que, na verdade, ele é uma memória, né, que traz as informações da ZM400 aqui. Então, o que eu vou fazer? Cabeça de ZM400, eu vou desoldar aqui e passar para lá. Essa cabeça de S4M, vamos montar ela aqui também. Tá aqui. Primeiro passo, vamos tirar o parafuso central. É bem tranquilo. Tiro o parafuso central. Aqui nesse caso são duas travas, né? Você vem com uma chave de fenda e remove só a parte de cima dessa travinha, remove elas por completo. A outra você é a mesma coisa, você pode apoiar aqui do lado, remover também, não tem problema. Depois, levemente com a chave, você vem erguendo esse suporte de alumínio, ele sai tranquilo e não tem problema. Então aqui nós temos uma cabeça de ZM400 e uma cabeça de S4M. Reparem que aqui na cabeça da S4M você tem um espaço onde soldar o chip, porém nós não temos o chip, certo? E aqui nós temos o espaço com o chip soldado. Então, basicamente eu vou tirar daqui e passar para lá. Para efeito de entendimento, o chip ele tem que estar na posição correta, obviamente, né? Como ele não tem uma marcação aqui nem na cabeça, nem no chip, a referência é você ler as informações do chip sempre com o conector do cabo de energia da cabeça para cima, né? No caso assim. Então, colocando os dois nessa posição, a referência é que você tira daqui e coloca lá. Se você, por um acaso, quando você remover aqui, ele escapa, e acontece sim, e aí você solda ao contrário, ele não vai funcionar lá. Porém, já fiz o teste e ele não queima o chipzinho, não utiliza a cabeça, nem nada acontece. Você basicamente limpa, quando você soldou aqui, verifica que ficou errado, né? E aí você simplesmente inverte ele, solda novamente e não tem problema nenhum, certo? Então aqui eu vou usar o ferro de solda mesmo, você pode usar o aquecedor, mas o meu aquecedor deu problema, então vamos no ferro de solda mesmo, é um SMDzinho tranquilo, de 8 pinos, então não tem segredo. Então nós vamos, eu já vou tirar de uma e passar para outra. Eu vou colocar a solda aqui nos 4 terminais superiores simultaneamente, 4 terminais inferiores simultaneamente. Você aquece de um lado, aquece de outro,
ele sai sem maiores problemas. Eu simplesmente tiro daqui, coloco aqui. Eu vou posicionar de forma mais rápida aqui, mais tranquila. Não vai ficar um dos melhores trabalhos esteticamente dizendo, mas vai funcionar. Isso é o que importa, né? Então você vem, eu vou adicionar um pouco mais de solda na parte de baixo. Solda o primeiro, o segundo, o terceiro inferior. E aqui a gente solda o primeiro, o segundo e o terceiro superior. Eu vou adicionar mais solda no de baixo, que parece que não teve uma fixação tão eficiente assim. Vamos lá, soldando eles. Basicamente, eu retirei o chip daqui e passei para lá, certo? E eu não verifiquei ainda se tem curto. Basicamente, não tem curto, né? Como eu disse, esteticamente não está um dos melhores trabalhos, mas para efeito de entendimento foi soldado com isso. Vamos ver se com a lente eu consigo trazer mais detalhes aqui do componente e da solda. Dá para observar que ele ficou com os 8 pinos soldados, tranquilo, sem problemas nenhum. Feito isso, é só montar ela novamente. Essa parte de alumínio não tem diferença, exceto o código, né, de M400 para S4M. Se você quiser manter a originalidade, você mantém. Então vamos pegar aqui o suporte das M400 e vamos colocar ele aqui, sem problemas. Fixação do parafuso central. Você faz fixação. Aqui não tem nenhum tipo de alinhamento, não tem nenhum tipo de problema. As travinhas, elas são um pouco mais chatinhas de colocar, mas também não tem segredo, tá? Não precisa posicionar, apertar, alinhar, não tem nenhum tipo de grande macete aqui para fazer a fixação delas, tá bom? É só você simplesmente vir aqui fixar mesmo e é bem tranquilo. Fixa aqui uma, aperta ela até o final, depois vem aqui com a travinha e faz a fixação dela. Simples assim. Não vou deixar o outro lado para não ficar tão longo assim o vídeo. Feito isso, nesse caso aqui, certo? Nós vamos utilizar aqui, por exemplo, esse suporte que foi feito, esse tipo de adaptação, certo? E eu vou utilizar os parafusos dessa outra cabeça aqui, para que fique mais rápido e mais prático. Eu vou tirar um parafuso, vou tirar outro parafuso aqui. E vou soldar e vou fixar aqui. Lembrando que a distância, o tamanho desse parafuso, esse daqui é até um pouco grande, mas é no máximo 5 milímetros. Você não pode usar um parafuso muito grande aqui, porque ele pode danificar severamente a cabeça de impressão, né? Se a gente observar aqui, ele não pode, se você apertar, usar um muito grande aqui, ele atravessa aqui e danifica a sua cabeça, certo? Então vamos colocar o outro parafuso aqui. Vamos já verificar a questão do alinhamento, né? Alinhando uma ranhura a outra, um pouquinho mais para cá. Vamos soltar o parafuso, que eu apertei demais. Olha o foco, aí. Pronto, basicamente está alinhado. Agora eu aperto o parafuso, aperto aqui do outro lado bem também, coloco a parte do suporte preto, vou colocar o da ZM400 também, onde eu manchei com solda, mas não tem problema. Uma questão meramente estética e pronto, tá? Caso alguém queira ver o funcionamento real da cabeça lá na ZM400, a gente pode montar um vídeo para isso, né? Mas basicamente, então, a diferença é... Eu trouxe já esse exemplo para trazer aqui, porque muita gente às vezes fala que não dá por causa do suporte ou da cabeça, tá, gente? Mas dá sim, tá? Se eu tivesse uma cabeça de S4M com a furação aqui externa, fica mais prático, beleza? Fica legal, a gente usa os parafusos originais,
né, que estão aqui, e ele fica aqui e ele ajuda também no encaixe lá na cabeça de impressão. Mas eu trouxe esse exemplo já propositalmente, que é para a gente já entender que se você observar bem, ele não fica em alto relevo aqui, e mesmo que ele fique um pouquinho de alto relevo, isso não tem problema, não traz um grande aperto excessivo da cabeça, até porque você controla lá tudo certinho, e não tem problema nenhum. Basicamente é só colocar lá que ela vai, a ZM400 através do chip, ela vai identificar, vai funcionar belezinha e não tem problema nenhum, certo?